Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, em casa, no carro, caminhando, no meio de uma multidão, ou talvez sozinho, não sei como te encontras, mas o Senhor sabe, e isto é o mais importante. Portanto, aí onde está, ore comigo, ore connosco, ao Deus da vida, neste dia de segunda-feira da 21ª semana do tempo ordinário, do tempo comum. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem entrais vós, nem deixais entrar aqueles que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas com o pretexto de prolongadas orações. Por isso sereis rigorosamente julgados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes seguro, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos que dizeis: se alguém jura pelo santuário, isto não tem importância. Mas se jura pelo ouro do santuário, fica sujeito ao juramento. Insensatos e cegos, que é o que vale mais, o ouro ou o santuário que tornou o ouro sagrado? Dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, isto não tem importância. Mas se jura pela oferta que está sobre o altar, fica sujeito ao julgamento. Cegos, qual é o que vale mais, a oferta ou o altar, que torna sagrada a oferta? Portanto, jurar pelo altar é o mesmo que jurar por ele e por tudo que está sobre ele. Jurar pelo santuário é jurar por ele e por aquele que nele habita. Jurar pelo céu é jurar pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante da palavra do Senhor e a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. A palavra do Senhor é a certeza de que a nossa vida encontra uma razão profunda de ser e de existir. E, portanto, é com a alegria que nós ouvimos esta palavra deste dia. Jesus nos quer ensinar, nos quer instruir e ilustrar o caminho para podermos chegar ao céu. Hoje, o Senhor nos quer dar uma verdade. Mas convém fazermos aqui uma descrição histórica. Quando Jesus ensina, o Senhor quer instruir doutrinalmente e ao mesmo tempo nos quer paraneticamente levar a viver um encontro com o Deus da vida. Paraneticamente significa exortativamente, aconselhar. É isso que significa, por outras palavras. Ou seja, a mensagem de Jesus passa necessariamente pela doutrina que nós devemos aprender, infelizmente, e o drama hoje da nossa igreja é que nós, padres, bispos, leigos, deixamos de conhecer a palavra de memória, a doutrina da igreja de cor e salteado como no passado. Então, hoje mais do que nunca, se quisermos realmente fazer com que as pessoas vivam essa experiência, é preciso
a doutrina. É preciso conhecer. Ninguém chega a médico sem conhecer os manuais, as leis, sem estudar profundamente. Não, ninguém chega a qualquer outra profissão, estou a pensar na computação, e é preciso saber, é preciso dominar. E nós, hoje, estamos muito na superficialidade, na mediocridade. E essa mediocridade, ou seja, é a impossibilidade de entrarmos profundamente na palavra do Senhor, no magistério da Igreja, e percebermos que existe uma continuidade e uma descontinuidade. Mas que é mais profunda a continuidade, porque ela é a grande parte do bolo, usando uma imagem, uma analogia. Ela é a grande parte do bolo. A descontinuidade é uma porcentagem muito menor. Portanto, somos convidados a recuperar aquilo que se está a perder ao longo destes anos. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos através até de fontes extra-bíblicas. Lembro aqui de cor e salteado dos meus estudos de teologia em Roma. E dentro das fontes extra-bíblicas encontramos um dos grandes estudiosos judeu, Flávio Josefo, e ele, na sua obra Antiguidades Judaicas, nos apresenta esta realidade de que no tempo de Jesus existiam pelo menos 3 grandes grupos, não é? Ou seja, pelo menos estes 3 grandes grupos: os fariseus, os saduceus e os escribas, e juntamente com os zelotas, 4 grupos. E depois também um outro grande estudioso, o Papa Bento XVI, também nos fala desta realidade, que na sua obra Jesus de Nazaré, no primeiro volume, nos fala isso. Encontramos também no grande estudioso que foi meu professor em Roma, Maurício Gron, que também nos fala sobre essa realidade. Estes 3 grupos, 4 grupos, né? Os zelotas, os saduceus, os escribas, e depois fala também da comunidade Qumran, com licença, essa comunidade monástica que vivia no deserto de Qumran. Caríssimos irmãos e irmãs, estas comunidades tinham um único objetivo dentro do judaísmo. Eles tinham o objetivo de crescer na intimidade com Deus. Quando olhamos para a comunidade Qumran, esta comunidade que se isolou no deserto, ele pretendia apenas viver profundamente. Num tempo de cadência, pretendeu viver isoladamente para viver intensamente a mensagem de Deus. E os fariseus, estando no meio do povo, também pretendiam isso, ajudar o povo a viver mais intensamente aquilo que era a mensagem de Deus, e tomarem consciência ao longo da própria vida de que Deus é importante e que não se deviam esquecer disso. Assim, os saduceus, no tempo ainda do templo, antes da destruição do templo, no ano 70 da era cristã, então durante esse período também estes mesmos ofereciam sacrifícios, mas com esta única finalidade. Os zelotas, igual, este grupo armado que pretendia restituir Jerusalém aos judeus e acabar com os romanos, também tinham uma única finalidade. Meus irmãos e minhas irmãs, dito isto, a palavra de Deus deste dia nos quer ensinar algo. Ou seja, os fariseus, que eram homens, a maior parte era bom, ou seja, a maior parte dos fariseus eram homens bons, porque eram homens que realmente seguiam Deus e pretendiam viver essa experiência com Deus e proporcionar a mesma experiência ao povo. Contudo, caríssimos irmãos e irmãs, como acontece comigo, como acontece contigo, nós temos uma memória, às vezes, muito, como é que eu posso dizer, para as coisas negativas, muito forte, e para as coisas positivas, às vezes, muito fraca. Ou seja, a ver se como consigo explicar. Os fariseus, com o desejo de instruírem o povo e a si mesmos, caíram no ritualismo. E o ritualismo é a repetição de gestos sagrados sem a sacralidade. E esse é o grande perigo também da Igreja, não é? E de nós, pastores da Igreja, corremos o risco de entrar na rotina. E isso é assim com que muitos fariseus vivessem apenas a experiência de Deus de maneira exterior. Por isso Jesus, numa outra passagem, vai dizer: são com túmulos caiados, belos por fora
e podres por dentro. Então é esta chamada de atenção. Quando Jesus diz, ai de vós hipócritas, fariseus e escribas, não é apenas para os fariseus e os escribas do passado, mas é para nós cristãos. Esta palavra é para nós religiosos, ou seja, nós católicos, padres, bispos, leigos, é para nós, para todos nós. O Senhor chama-nos a atenção, porque nós, ou seja, a hipocrisia é mostrar duas faces, literalmente, é mostrar duas faces. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor não quer que nós tenhamos duas faces, o Senhor quer que nós tenhamos uma única face, ou seja, que haja conformidade entre o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. É isso que o Senhor hoje nos quer dizer com estas palavras, meus irmãos e minhas irmãs. Quero convidar, num mundo onde toda a gente vive da aparência e conta a aparência e não o ser, hoje somos convidados através daquilo que Jesus, da chamada da atenção de Jesus, que é importante parecer, mas é importante ser. É importante ser e parecer aquilo que se é. Então, deixemos neste dia que a palavra do Senhor nos dê a consciência de que não é apenas o parecer, mas é sobretudo o ser. E o parecer será consequência do ser, e não ao contrário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso irmão, Padre Miguel Quissola, filho amado da Virgem Maria, Senhora da Assunção, Senhora do Rosário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. E continuação de uma jornada alegre em Deus.